Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aqui presentes. Muito legal ver muita gente interessada aqui, muita gente prestigiando a casa. Boa noite aos amigos de casa. E obrigado por mais essa oportunidade, né? Porque eu acho que todos os trabalhadores aqui da casa já tiveram, talvez, a oportunidade de fazer uma palestra. Se não tiveram, vai chegar. Tá vendo? E eu acho que é um dos meios mais bacanas de se aprender. Porque a gente estuda, estuda, estuda. Quando você fala, agora entendi, agora eu vou explicar. Aí quando você vai explicar, vem mais umas 30 perguntas na sua cabeça. E vai, e tem. Então é impressionante. Então, eu estou assombrado com a quantidade de coisas que eu não sabia. É. E a palestra de hoje, como o próprio tema diz, nós vamos conversar sobre uma fração do universo, mais puxado numa toada um pouquinho peculiar. Uma toada um pouquinho... Vamos mergulhar um pouquinho no ramo da ciência. Mas eu queria deixar claro, antes de mais nada, para vocês, que eu não sou formado em exatas. Tá bom, gente? Eu sou da área de humanas. O mais perto que eu cheguei de exatas foi meus cursinhos de aviação, lá em 2008, 2006, que eram cursos técnicos. Tá? Então, espero que não haja nenhum físico de plantão em casa assistindo ou aqui. Depois, quando ficar na internet, tudo bem. Aí, agora, não me batam. Eu vou tentar falar da minha maneira e também tentar deixar de uma maneira para que, como eu que sou leigo, consiga passar para vocês que às vezes entendem, às vezes não desses assuntos. Para a gente começar a conversar sobre um pouquinho do universo, nós precisamos relembrar lá na época de Kardec, uma das vertentes do Espiritismo. Não sei se vocês têm aquele conhecimento de que o Espiritismo, né, se apoia em três, ou se divide em três partes, ou são três partes unas, que é a parte científica, a filosófica, deu branca, a científica e a religiosa. E muitos vão me dizer, o Espiritismo hoje se afastou demais da ciência, se aproximou demais da ciência. Vamos começar pelo beabá, da maneira que Kardec interpretava o Espiritismo na época dele. O Espiritismo para Kardec é um ramo da ciência. É uma ciência. Nós temos as nossas ciências humanas, ciências materiais, como a psicologia, a microbiologia, que estuda os mecanismos, e nós temos o Espiritismo. O Espiritismo, no surgimento dele, ele já veio com esse viés de pesquisa científica, já veio com essa ideia de desvendar muitos dos mistérios da humanidade, muitos dos mistérios do universo. E Kardec entendeu que a melhor maneira de fazer isso era também através da mediunidade. Não vamos esquecer que os livros de Kardec, as obras de Kardec, que são as basilares da doutrina espírita, né? Não só o Pentateuco, como todos os livros, as obras póstumas, as revistas espíritas, né, da época. Os livros, principalmente, todos eles produzidos de lavra mediúnica, através de médiuns. E através de uma criteriosa avaliação por Kardec. Esse negócio não vai. Vou dar um para mim. Kardec, por exemplo, no Livro dos Espíritos, acho que todos aqui têm familiaridade com o Livro dos Espíritos, né?
O Livro dos Espíritos foi basicamente escrito por duas médiuns, duas moças na casa dos 14 e 16 anos de idade, lá em 1855, e dotadas de uma mediunidade de tal grau que elas até, enquanto escreviam, no caso, utilizando aquela cesta de Vime, a famosa cesta de Vime que escrevia sobre a ardósia, elas riam, elas conversavam, elas olhavam para o lado. Só que Kardec, utilizando esses métodos científicos vigentes à época e que ele mesmo desenvolveu, tratou de tomar muito cuidado com as obras mediúnicas. Ele submeteu, por exemplo, o Livro dos Espíritos a uma revisão rigorosa. Ele submeteu, por exemplo, a uma outra médium da época que era uma médium paga, que no caso não cobrou pelos serviços a Kardec. Naquela época a visão era um pouco diferente, não tinha essa visão moralista, né, mais correta que nós temos hoje. E não era só isso. Kardec tomava muito cuidado com a classificação dos médiums, com a classificação dos espíritos que transmitiam as mensagens. Olha a responsabilidade. Se nós pesquisarmos na rede, se vocês pesquisarem nas obras dele, vocês vão ver que Kardec também elencou os tipos de espíritos. E muitas vezes o médium não está bem, como acontece hoje em dia, não é, pessoal? O médium vem aqui na casa espírita, às vezes, trabalhar, não está muito bem. O médium, às vezes, tem uma mediunidade intuitiva, mas não está legal. Ou uma interpretação própria para determinados assuntos. Mas Kardec sabia disso. Então, Kardec estudou a fundo a mediunidade, compreendia muito bem os mecanismos da mediunidade e tomou um cuidado gigantesco na elaboração do Livro dos Espíritos. Outra obra muito importante para a gente, para nós hoje à noite, que é a Gênese, uma obra super importante, que ainda é atual. Um dos capítulos mais legais, na minha opinião, da Gênese, é a uranografia, que seria a atual astronomia. Teria sido escrito por Camille Flammarion, que era um médium. Eu tenho até um slide com a foto dele aí, já eu ponho para vocês. Não, astrônomo, né? Não era astrólogo, ele era médium e era astrônomo. E o Camille Flammarion, ele com 20 anos de idade, ele já tinha livro publicado, já trabalhava no Observatório de Paris, e teria sido responsável por, através de mensagens de Galileu Galilei, só por esse trecho impressionante do livro A Gênese, né? Mas isso é só para vocês terem uma noção da metodologia científica. Se entendia que a metodologia científica, você observava os fatos, você estudava os fatos, você tentava reproduzir os fatos. Não conseguir reproduzir os fatos não quer dizer que esteja errado. Mas mesmo assim, faltava algo que ligasse a ciência à religião. Porque a religião até então era muito arraigada a conceitos da Bíblia, conceitos mais teóricos, desprovidos um pouco da ciência. Então, quando a gente consulta o conceito de ciência, por exemplo, em dicionários, no dicionário filosófico lá do Japiaçu, como disse o Haroldo Dutra, nós estabelecemos que a ciência, cada ramo da ciência tem que estudar, tem que ter um objetivo próprio. E qual que é o objetivo da ciência do Espiritismo? Estudar as leis universais que regem o mundo espiritual e sua relação com o mundo material. Espera aí, então o Espiritismo, a ciência do Espiritismo vai estudar a relação do mundo espiritual com o material? Vai. E se vai estudar essa relação, já se estabeleceu uma correlação entre o Espiritismo, entre a ciência espírita e os demais ramos da ciência. Por aí nós já vimos que a ciência espírita ela precisa, mas não é subordinada
aos outros ramos de ciência. Então temos muito cuidado, porque muita gente fala que o espiritismo tem que correr atrás da ciência. Não, nós somos uma ciência. Nós não podemos ficar para trás. Nós precisamos trazer conceitos novos, além daqueles conceitos da época de Kardec, que ainda, grande parte, estão bem atuais. E outros o serão cobertos no futuro. Mas isso daqui a pouquinho a gente fala. A gente fala de algumas coisinhas do universo. Vou deixar vocês um pouquinho só. Aliás, um dos intuitos dessa noite também, algumas coisas que eu vou colocar ainda, é trazer o assombro, a reflexão. A reflexão diante da grandiosidade desse universo que nós conhecemos. Ou como, aí é uma palavra de minha lavra, não sei se isso existe em outro texto, o conjunto existencial. Por quê? Eu creio que o conjunto existencial abrange o nosso universo e talvez outros, se eles existirem. Vou tentar mudar aqui de novo. Aqui, ó, que bonitinha essa foto do Livro dos Espíritos antiga, em francês. Mas vou pedir licença para você só um segundinho, porque aqui não tem mesa, né, para a gente... Só para pôr aqui o papel. Então, voltando para o assunto da ciência, eu não vou entrar no mérito daquela questão de religião e filosofia. Só para vocês entenderem, é uma pergunta para vocês. O espiritismo também é religião? Sim. Depende do termo religião que se utilize. Se a gente utilizar a etimologia da palavra, o religare, religar com Deus, um novo código de conduta moral para aprimoramento, é uma religião. Se nós falarmos em dogmas, sacerdotes e etc., como aquele conceito tradicional, não é religião. Mas sigamos na área científica. O Kardec ficou espantado. Na época do Kardec, os avanços da astronomia estavam de tal maneira tão brutais. Eles estavam inaugurando telescópios gigantescos. Havia um telescópio na época chamado Leviatã. Esse telescópio tinha uma abertura, uma lente com mais de 1,80 m de diâmetro, que para a época era um avanço espetacular, estupendo, né? E fez amizade com Camille Flammarion, e o Kardec entendia que esses conhecimentos da origem do universo, os conhecimentos sobre Deus ou a origem de Deus, os conhecimentos sobre o planeta Terra e sua origem, a Gênese, a origem da vida, que tudo isso seria imprescindível para o caminhar do Espiritismo. Lembrando a todos que esse viés que hoje nós temos do Espiritismo no Brasil, principalmente no Brasil, tá? Não vou me referir aos outros países agora, vou falar de onde eu moro. Aqui nós demos um viés também um pouco mais terapêutico, graças a Deus, por isso que nós estamos hoje à noite aqui, não é só para estudar, que é também para nos tratar. Mas o que importa também é manter os dois vieses. Então nós estamos aqui com esse intuito terapêutico, que também foi aprendido através de experimentos, livros e obras de grandes médiuns que vieram depois. Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, espíritos como Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles. E assim sempre nós temos alguém para nos balizar. Se nós observarmos as primeiras duas questões do Livro dos Espíritos, não tem jeito, pessoal. Nós vamos fazer uma palestra espírita, tem que colocar a questãozinha do Livro dos Espíritos. Eu sei que é um saco, desculpa a expressão, é chato ficar lendo questão, mas nós temos que ler, não tem jeito. Você gosta? Então vamos lá. Quer ler? Não pode o homem, pelas investigações científicas,
penetrar alguns dos segredos da natureza? O que vocês acham? Pode. É para isso que existe a ciência. Nós temos que tentar desvendar de onde viemos, para onde vamos, e, através disso, trazer o progresso para todo mundo. Curas de doenças, desenvolvimento tecnológico. Mas a grande questão aqui, na questão 20, tem muito a ver com todo o trabalho de Kardec, essa parte científica. Então eu vou perguntar para vocês, esqueçam o Livro dos Espíritos. Não é uma pergunta retórica. Se alguém puder tentar responder, não existe resposta errada. É permitido aos espíritos anteciparem para nós, sei lá, descobertas, contarem para nós segredos da vida, do universo? O que vocês acham? Mestre Marcelo. Você acha que sim? É permitido, tá. De acordo com a capacidade. Isso. De acordo. Então, de acordo com o entendimento de determinada época, de determinada sociedade. Exatamente. Jesus Cristo, nosso Pai, não falava por parábolas? Vocês lembram por que ele falava por parábolas? Já pensou se ele falasse dos avanços da ciência no futuro? Gente, foguetes, naves para aqueles homens rudes, trabalhadores agrícolas, etc. Tudo tem o seu tempo. E na época de Kardec a mesma coisa. Os espíritos respondiam as perguntas, mas eles também não podiam responder todos os mistérios. Até porque nós temos a obrigação de evoluir, de estudar. Nós não podemos encurtar o caminho. A gente precisa crescer, desenvolver tecnologias, cura, esforço, persistência. Agora, você vai ver que algumas respostas no Livro dos Espíritos, e mesmo na Gênese, algumas pinceladinhas, eles dão lá uma cutucadinha e falam mais ou menos coisas que ainda serão vistas pela ciência. Por exemplo, o nosso amigo Marcelo já falou várias vezes em aulas aqui sobre o fluido cósmico universal, né, Marcelo? Que seria aquele fluido que permeia todo o universo. Daqui a pouco a gente dá uma pincelada nele de novo. Mas será que ele já foi provado? Será que ele existe? Será que ele não existe? Para as ciências, para as demais ciências? Não sei, mas nós já vamos ver. Vamos tocando o barco aqui. Agora a conversa está ficando profunda, pessoal. Quando o Kardec começa essa parte científica, vocês lembram que a primeira questão ele pergunta sobre Deus, né? Só que como já tivemos uma palestra a respeito, né, a causa primária de todas as coisas, tanto é que ele não perguntou quem era Deus, ele perguntou o que era Deus, né? Aqui, Kardec pergunta, o espaço universal é infinito ou limitado? O que vocês acham, pessoal? Infinito. A gente tem essa tendência de achar que é infinito. E o que a ciência hoje diz sobre isso, pessoal? Ninguém sabe. A ciência tenta dizer que é finito. Dali a pouco, mas daí um mês depois sai outra teoria e diz que não, é finito entre aspas, mas não é infinito. Também. Nós estamos falando apenas, por isso que eu falei conjunto existencial. Então vamos nos referir apenas a esse nosso pequeno universo com trilhões de galáxias, bilhões de planetas e bilhões e trilhões de sóis, etc. Esse aqui era o tio Camille Flammarion, importantíssima figura. Vocês já ouviram falar do The Big Bang Theory? É verdade, tem uma Rothschild aqui do lado. Acho que vocês já estão familiarizados com o termo The Big Bang, né? A grande explosão. Eu vou tentar de maneira, né, de um cara de humanas, tentar
passar, porque tem sempre alguém que nunca ouviu falar. Então vamos lá. Essa teoria traz à tona um sistema em que o nosso universo, este aqui, tá? Ela falou, está em constante expansão. Esse universo que nós estamos, ele está crescendo. Ah, mas para que direção? Não sabemos. As teorias dizem que o nosso universo ele é isotrópico, ele tem o mesmo tamanho para cima, para os lados, ele está se expandindo numa velocidade assombrosa. E se ele está expandindo, significa que ele começou de um pontinho, essa é a teoria deles, tá? De um pontinho pequenininho, eles chamam de singularidade. Eu ouvi outro dia uma expressão chamada ovo cósmico. E que essa singularidade que continha uma energia terrível, eu não vou usar o termo explodiu, expandiu violentamente. E está expandindo até hoje. E essa expansão teria começado há 13,8 bilhões de anos atrás. Se é há 13, já não precisa pôr a palavra atrás. É muito louco, né? Então você pensa, então teve um início? Não sabemos. Porque se ele estava num ponto, esse ponto veio da onde? Parece que eles põem uma barreira aqui. Então eles começam a estudar, considerar o estudo somente daqui para frente. Mas tem outras teorias científicas que falam no oposto. Já que o universo está se expandindo, pode acontecer dele ter um momento em que ele vai começar a se retrair. Eles chamam de Big Crunch. E ele pode se retrair e voltar a esse pequeno ponto de singularidade. E assim vai, pela eternidade. Eles falam que é a teoria do universo, acho que é pulsante, se não me falha a memória. É uma coisa nesse sentido. Então, vocês veem teorias aos montes. Essa questão... tá aqui. Eu ainda não estou acostumado com essa câmera. Essa questão do universo em expansão faz, às vezes, a gente pensar, se o universo está se expandindo, há um final, não há? Será que se a gente tivesse uma espaçonave que voasse além da velocidade da luz, a gente ia chegar lá numa barreira, uma faixa amarela, igual o filme americano, do not pass. Aí a gente vai passar essa barreira, toca um alarme de Deus, volta. E se eu passar, e se eu tivesse, vamos devagar, pessoal, vamos supor que eu tivesse a capacidade de passar esse limite. Os cientistas dizem que não daria para fazer isso, porque é como se fosse uma bexiga, a gente acaba andando em círculos e chegando no mesmo ponto. Mas vamos supor que desse. Vocês acham que para lá há o vácuo absoluto? Há um grande nada? Quero ouvir a opinião, enquanto eu mudo aqui o... Olha a questão 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Do conjunto existencial de todos os universos? Se existirem outros? Não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria, que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Nada na criação é inútil. Não há espaço oco ou vazio. Agora, o que há depois, se existe algo, nós não sabemos, ainda não temos. Nos faltam evolução e sentidos, peças fundamentais para que consigamos não só descobrir, como compreender. Vamos viajar mais um pouco? Vamos, né? Desculpa, o seu nome, moça? Márcia. A Márcia comentou ali, depende do universo, né? Gente, vamos pegar como exemplo o nosso universo aqui. Nós estamos no planeta Terra, no nosso sistema solar, dentro de uma galáxia
chamada Via Láctea, certo? Não era para aparecer tudo isso, mas tudo bem. Essa aí é a galáxia de Andrômeda, nossa vizinha. Na nossa Via Láctea, nós temos estimados, mais ou menos, por baixo aí, 200 bilhões de sóis. 200 bilhões de sóis. E o nosso ainda é um pequenininho. O nosso nem é um sol tão gigante. Se cada sol tiver, em média, 4 ou 5 planetas, um mini sistema planetário em volta dele, nós estamos falando aí em 1 trilhão de planetas, só na nossa galáxia. Só na nossa. Ah, mas e as outras galáxias, Márcio? Para isso, eu trouxe uma foto para vocês aqui, daquele telescópio, todo mundo já ouviu falar aqui do James Webb. James Webb é o telescópio mais moderno hoje em atividade no espaço. Ele é mais avançado que o Hubble. Essa foto que vocês estão vendo é uma foto que representa 1 grão de areia. Imagina você olhando para o céu, imagina o tamanho de um grão de areia. Não dá nem para enxergar. Isso aqui é um grão de areia nessa foto do James Webb. E nesse grão de areia, a gente pode notar milhares de galáxias. Então, se só na nossa galáxia a gente já está falando em trilhão de planetas, vocês imaginem nesse grão de areia. Agora você pega esse grão de areia e multiplica por todo o universo. O universo hoje observável por nós, que nós conseguimos observar através dos nossos rádios telescópicos, é 90 bilhões de anos-luz. É outro conceito complicado, né? Olhar 90 bilhões de anos-luz. A gente consegue olhar, mas a gente olha para o passado. A gente não consegue olhar o presente nesse momento. Quando a gente consegue enxergar, a luz está tão longe, é tão grande, que determinadas luzes levam bilhões de anos para chegar até aqui. Deu para ter uma pequena noção, isso sem falar das nebulosas, que são aquelas nuvens. Procura isso. Ó, olha que coisa linda. Outra foto do James Webb, a nebulosa de Carina, que é o berço dos sóis e dos planetas, pessoal. São nuvens de gases, poeiras cósmicas, que inclusive explica a origem do nosso sistema solar. E está lá nos livros de Kardec. Eles falam, só que assim, eles antigamente eles davam o nome de nebulosa, para as galáxias, né, de nebulosa, mas eles já tinham essa noção, que as nebulosas é que formavam os planetas, e os sóis, e muitos outros corpos celestes. Gente, dá para vontade de ficar olhando para essa foto e ficar, né? É muito, muito legal. Não dá para ficar assombrado com a criação? A gente acha que tudo isso é por acaso. Tem gente que fala isso, é por acaso. Ah, é coincidência. Vou devagar um pouco mais, pessoal. Eu vou falar rapidamente sobre as coincidências, entre aspas, que nos levaram a estar aqui hoje à noite, com os seres humanos. Vocês têm noção da quantidade de acontecimentos variáveis que tiveram que acontecer na criação do nosso planeta e do nosso sistema solar para que nós estivéssemos aqui hoje? Quando a Terra foi criada há 4 bilhões e meio de anos atrás, que ela era incandescente, ela começou a esfriar, e com 3 bilhões e meio de anos a vida apareceu aqui. Não vou devagar agora sobre como a vida apareceu, porque nós temos várias teorias em voga. Mas percebam que a nossa Terra, ela está numa distância do Sol maravilhosa. Ela não está nem muito longe e nem muito perto. Se estivesse mais perto, o calor deixaria a vida incompatível. Se estivesse mais longe, tudo congelaria. Ponto 1. Ponto 2.
Estava a Terra lá um dia lá, feliz, alegre, cantante, quando de repente vê um corpo celeste do tamanho, um planeta, ninguém sabe ao certo, do tamanho de Marte, e colidiu com a Terra. E sabe o que isso aqui originou? A nossa Lua, que é a maior lua proporcional ao planeta do sistema solar. E a Lua foi tão perfeita que essa Lua hoje, pelo tamanho dela e pela força gravitacional dela, ela é responsável por manter o eixo de rotação da nossa Terra. Senão nós teríamos catástrofes climáticas impressionantes, uma atrás da outra. E não é só isso. A Lua manteve o eixo de rotação da Terra e ainda controla as marés. Para que controlar as marés? Horas. Nós tivemos vida que se desenvolveu no mar e na terra. Há uma troca de biomas, né? Vidas do mar que vão para a terra e da terra que vão para o mar. O planeta Terra tem placas tectônicas que favoreceram o surgimento de vulcões. Os vulcões são essenciais à vida, principalmente pelos gases que eles soltam, que ajudou na formação da vida. As combinações dos gases. Dizem também que a combinação dos gases com a água do mar, aquelas erupções subaquáticas, né? Mas não é só isso. O nosso núcleo do planeta, formado por metais líquidos, né, em constante movimento, produziu um campo magnético. E esse campo magnético protege a gente das radiações solares. E também não é só isso, porque os gases produzidos com o resfriamento da Terra pelos vulcões, juntamente com esse campo magnético, produziram uma atmosfera que nos permite respirar e nos protege da radiação solar. Marte não tem. Marte praticamente não tem atmosfera. O homem quer porque quer ir lá. Vai ter que andar com 3 quilos de proteção. Acabaram as coincidências, pessoal? Não. Nós tivemos 5 cataclismos para que nós estivéssemos hoje aqui à noite. Vocês têm noção? A gente tem a tendência a achar que foi só aquele dos dinossauros. Não, pessoal. Aí eu tenho que, Marcelo, eu tenho que colar, porque o nome é complicado. O terceiro cataclismo, é só o nome, tá, gente? É a extinção do Permiano-Triássico. É esse mesmo? Não, Triássico-Jurássico. O terceiro cataclismo extinguiu 95% da vida do nosso planeta. Todos os outros ficaram na casa dos 75%, 80%. E o último foi aquele que terminou por dizimar os dinossauros. Deu mais ou menos 80% do sistema de vida do planeta de novo destruído. Isso não é ao acaso, pessoal. Isso é um meteoro, dizem, né, que pode ter sido um grande meteoro, um corpo celeste que atingiu a Terra. Tudo isso concorrendo para que nós estivéssemos aqui esta noite. Não dá para deixar de ficar assombrado. São questões que nós vamos carregar para todo sempre. Mas são questões que nos levam a crer que há sim um grande arquiteto universal, forças maravilhosas controlando tudo isso, que nós nem fazemos ideia. Se vocês lembram que eu tinha falado sobre o fluido cósmico universal, essas coisas, que muita gente diz, esse conceito já caiu, está desatualizado. Muita gente critica até o uso da expressão fluido, que era muito comum na ciência da época, e hoje o pessoal usa energia. Pouco importa o termo, é só um termo. Mas eu vou mostrar uma coisinha aqui para vocês. E eu tinha comprado o controle remoto. Quem aqui já ouviu falar em energia escura e matéria escura?
São energias que se estudam, que são responsáveis por esse movimento. Lembra que eu falei da expansão do universo? São responsáveis pela expansão ou retração do universo, certo? Até aí está tudo bem. Mas já se conseguiu ver essa energia? Não. Nós temos algum aparelho hoje desenvolvido que consegue captar essa energia? Não. Ela é ponderável? Não. Ela produz energia eletromagnética para fim de ser captada pelos telescópios? Não. Então não há nenhuma pista, nada, quase nada. A gente só sabe que tem. Eles não me perguntem como eles chegaram, eu tentei entender, tentei ler como é que eles chegaram a essa conclusão, preferi ficar quieto. Mas só sei que 96% do universo está ocupado por essa energia ou matéria escura. A energia escura é a responsável pela retração, é 27%, e a matéria escura é responsável pela expansão, que é mais ou menos 66%. Ou seja, os materialistas agora vão chorar, porque os materialistas que não acreditavam em nada só conhecem ou têm noção de 4% do universo. Os outros 96% são formados por uma energia que ninguém sabe o que é. E aí eu me lanço numa questão. Poderia ser o fluido cósmico universal? Tio Marcelo, você acha que poderia ser o tio, você que é a maior mente aqui de científica? Estou brincando, eu não sei se as outras pessoas fizeram ciências. Uma variação. Ou transformações, né, do... São ou as transformações, né, do fluido para cada... Então, é muita coisa, né, para a gente absorver, tentar entender e compreender. É óbvio que as obras de Kardec não falavam em Big Bang, nem matéria escura ou energia escura, mas falavam em fluido cósmico universal, falavam na infinitude do universo, na quantidade de corpos. Então, assim, continua muito atual. O que importa também aqui, uma outra mensagem é que nós continuemos esse trabalho, não nos afastemos muito também das demais ciências. Não vamos nos fechar no próprio umbigo, vamos ficar sempre atentos a novas definições, a novos ensinamentos, a novas conclusões que a ciência chega. Agora, temos que tomar cuidado com muitos sábios de plantão das redes sociais. O ideal seria que nós pudéssemos fazer o trabalho que Kardec fez na época e atinarmos o que há de bom, né? O Kardec foi a inteligência artificial, foi o chat GPT da época dele, do Espiritismo, né? Seria interessante que nós hoje pudéssemos aglutinar essas coisas, não? Quem sabe o que é isso aqui? Essa é a famosa foto de o pálido ponto azul. Para quem não sabe, em 1977, eu já tinha 3 anos, a podia ter omitido essa informação, né? A Voyager, ou Voyager, né? Voyager, foi lançada com o intuito de explorar o espaço. Então ela era dotada ainda dotada de vários sensores e câmeras.
Hoje, rudimentares, na época de última geração. E elas levam até um tempo para esquentar para poder tirar foto, né? Muito louco, parece motor a álcool. E depois de muitos anos, nós estamos falando em 1989, 1990, a Voyager começou a chegar no limite do nosso sistema solar. Tinha passado praticamente todos os nossos planetas compostos do sistema solar. E por algum motivo eles iam desativar a parte das fotos dela. E o nosso grande astrônomo Carl Sagan, eu queria falar até com sotaque agora, Carl, foi um grande astrônomo, ele estava à frente dessas missões, ele falou, não, vamos tirar uma foto, um retrato de família do sistema solar. Porque vai ser a última oportunidade. O homem nunca tinha e nunca foi tão longe com uma sonda do que foi com a Voyager. Então ele convenceu o pessoal da NASA a virar a sonda. Isso poderia causar problemas para sempre, podia acabar com a sonda. E ele tirou essa foto. E aí vocês têm a noção de que no exato momento da foto, um reflexo de luz iluminou o planeta Terra. E aí vocês veem que nós somos um pálido ponto azul. Mas muito legal. Essa foto, ela é mais ou menos a original. É lógico que tem outras que os caras passaram filtros, ela fica mais bonitinha. Eu trouxe a original. Então, se vocês me permitirem, eu vou colocar um vídeo que mostra com as palavras do Carl Sagan falando sobre esse pálido ponto azul, que também vai trazer uma reflexão bacana para a gente. E aí? A espaçonave estava bem longe de casa. Eu pensei que seria uma boa ideia, logo depois de Saturno, fazer ela dar uma última olhada em direção de casa. De Saturno, a Terra pareceria muito pequena para a Voyager apanhar qualquer detalhe. Nosso planeta seria apenas um ponto de luz, um pixel solitário, dificilmente distinguível de muitos outros pontos de luz que a Voyager avistaria. Planetas vizinhos, sóis distantes. Mas justamente por causa dessa imprecisão de nosso mundo assim revelado, valeria a pena ter tal fotografia. Já havia sido bem entendido por cientistas e filósofos da antiguidade clássica que a Terra era um mero ponto de luz em um vasto cosmos circundante, mas ninguém jamais a tinha visto assim. Aqui estava a nossa primeira chance, e talvez a nossa última nas próximas décadas. Então aqui está, um mosaico quadriculado estendido em cima dos planetas e um fundo pontilhado de estrelas distantes. Por causa do reflexo da luz do Sol na espaçonave, a Terra parece estar apoiada em um raio de Sol, como se houvesse alguma importância especial para esse pequeno mundo, mas é apenas um acidente de geometria e ótica. Não há nenhum sinal de humanos nessa foto, nem nossas modificações da superfície da Terra, nem nossas máquinas, nem nós mesmos. Desse ponto de vista, nossa obsessão com o nacionalismo não aparece em evidência. Nós somos muito pequenos. Na escala dos mundos, humanos são irrelevantes, uma fina película de vida num obscuro e solitário torrão de rocha e metal. Considere novamente esse ponto. É aqui, é nosso lar, somos nós. Nele, todos que você ama, todos que você conhece, todo ser humano que já existiu, todos de quem você já ouviu falar, viveram suas vidas. A totalidade de nossas alegrias e sofrimentos, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e saqueador, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e plebeu, cada casal apaixonado, cada mãe e pai, cada criança esperançosa, inventores e exploradores, cada educador, cada político corrupto, cada superstar, cada líder supremo,
cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de poeira suspenso, em um raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno em uma imensa arena cósmica. Pense nas infindáveis crueldades infligidas pelos habitantes de um canto desse pixel nos quase imperceptíveis habitantes de um outro canto. O quão frequentemente seus mal-entendidos, o quanto sua ânsia por se matarem e o quão fervorosamente eles se odeiam. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores para que, em sua glória e triunfo, eles pudessem se tornar os mestres momentâneos de uma fração de um ponto. Nossas atitudes, nossa imaginária autoimportância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo, é desafiada por esse pálido ponto de luz. Nosso planeta é um espécime solitário na grande e envolvente escuridão cósmica. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há nenhum indício que a ajuda possa vir de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. A Terra é o único mundo conhecido até hoje que alberga a vida. Não há outro, pelo menos no futuro próximo, onde a nossa espécie possa emigrar. Visitar pode, assentar-se ainda não. Gostando ou não, por enquanto, a Terra é onde temos de ficar. Tem-se falado da astronomia como uma experiência criadora de firmeza e humildade. Não há, talvez, melhor demonstração das tolas e vãs soberbas humanas do que esta distante imagem do nosso miúdo mundo. Para mim, acentua a nossa responsabilidade para nos portar mais amavelmente uns para com os outros e para protegermos e acarinharmos o pálido ponto azul, o único lar que nós conhecemos. Esse aí é o Carl Sagan. Carl Sagan. É para pensar, né, pessoal? É para pensar. Para encerrar, vou ler umas pequenas palavras do codificador Kardec. Quanto ao universo, você consegue por aí? Se não, eu leio daí mesmo. O universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências superiores a nós, e um imenso governo em qual cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob as vistas de um soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Sob o império desta vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita. Boa noite e obrigado pela oportunidade, pessoal.